Esse episódio está sendo gravado para sair em maio. Significa então que estaremos na vigência do Maio Amarelo. Você já ouviu falar do Maio Amarelo? É o mês das campanhas para redução de acidentes no trânsito. Tem como objetivo incentivar as pessoas a trabalharem para reduzir os acidentes e mortalidade, com o aumento da consciência e responsabilidade. Por exemplo, você vai ver por aí placas, propagandas e cartazes sobre a importância de não beber e dirigir, de utilizar cinto de segurança e também frases de efeito como no trânsito, escolha a vida. Confesso que eu particularmente nunca botei muita fé no Maio Amarelo. Sim, eu, o médico emergencista, não boto fé numa campanha voltada para diminuir as emergências mais prevalentes e graves, que são uma das maiores causas de óbito do Brasil. E sabe por que eu não boto fé? Por questões políticas. E lá vem um esquerdista querendo meter política em tudo. Estamos falando de medicina, poxa. Calma, meu caro ouvinte, você conhece meu trabalho, não estou aqui para te decepcionar. Quero te convidar a uma reflexão que não tem nada a ver com esquerda ou direita, mas sim com a forma como a política é feita impacta diretamente nos acidentes de trânsito. Então vem comigo, que independente do seu espectro político, acredito que você vai gostar dos argumentos. O Maio Amarelo tem que mudar, sua atuação tem que ser ampliada. Veja, caro ouvinte, o Maio Amarelo fala de coisas importantíssimas, como o uso de cinto de segurança e evitar dirigir alcoolizado. Coisas óbvias, certo? Eu lembro, por exemplo, na minha infância no Rio de Janeiro, não era nada comum as pessoas que sentavam no banco de trás usar cinto de segurança. Há mais tempo atrás, inclusive, não era nem comum as pessoas no banco da frente usarem cinto de segurança. Hoje, quando eu pego um Uber ou eu vou no banco de trás, eu sempre coloco o cinto. Mas, antigamente, então, essas coisas não pareciam tão óbvias e representam relações bem íntimas entre política e medicina. Se você é um ouvinte nascido lá nos anos 80 para trás, provavelmente se lembra que muitos carros não possuíam nem cinto de segurança. Não era a opção de não usar, era de não ter. Não era padrão os carros virem de fábrica com cintos. Não era obrigatório. Foi um médico, nascido no Brasil, mas de pais estadunidenses, ele nunca se considerou brasileiro, que trabalhava na Força Aérea dos Estados Unidos, o Dr. John Paul Stepp, que conseguiu emplacar os cintos de segurança como medidas obrigatórias nos carros. John achava muito curioso o fato de que vários pilotos sobreviviam a quedas e acidentes de avião, ao passo que cidadãos morriam em acidentes de carro em velocidades muito menores. Depois de vários estudos e de se submeter pessoalmente a várias simulações de acidentes, John chegou à conclusão de que o que salvava a vida dos pilotos era justamente a segurança, principalmente o cinto de segurança. Só que não tinha como John chegar nas fábricas e empresas automobilísticas e falar: "Ei, meu caro empresário, mete cinto de segurança em todos os carros". Isso encarece a produção, logo é melhor não mudar nada. Foi através de lobby político nos Estados Unidos, influenciando políticos e ativistas, que John conseguiu que se tornasse lei, ou seja, política, se tornou lei a obrigatoriedade do cinto de segurança nos carros. Isso mesmo, política e ciências médicas atuando juntos para salvar vidas. Curiosidade, John também chegou à conclusão que para reduzir mortes e lesões graves em quedas de avião, os assentos dos passageiros deveriam ser virados para trás, o contrário do que eles são hoje. Mas esse foi um lobby que ele não conseguiu emplacar. Política e medicina, novamente. É claro que, partindo de um começo onde não era obrigatório a existência do cinto de segurança, para os dias de hoje, onde é obrigatório o seu uso, teremos sim uma redução monumental no número de mortes por acidente de trânsito. Porém, veja aqui comigo, o cinto de segurança só vai ter sua importância comprovada a partir do momento que acontece o acidente de trânsito. Se não acontecer um acidente, obviamente o cinto não é acionado, vamos dizer assim. Meu ponto é, a atuação deve não ser só na redução de danos, representada pelo cinto de segurança, mas na prevenção do acidente. E aí eu pergunto,
Qual o resultado de anos de campanha de Maio Amarelo e de outras similares? Bem, dados revelados no começo desta década mostram o nosso cenário. De 2010 a 2019, tivemos um aumento de 13,5% no número absoluto de mortes por acidente de trânsito. Foram 390 mil óbitos. Um terço das vítimas tinha até 15 anos, ou seja, 130 mil vítimas. 2/3 tinham menos de 50 anos. Isso gera um custo aos governos federais, estaduais e municipais de 50 bilhões de reais por ano. Ou seja, em 10 anos estamos falando de R$500 bilhão. Esses custos estão em gastos hospitalares, danos patrimoniais e perda de produção. Dos acidentes, houve redução no número de acidentes em regiões urbanas. Porém, o aumento aconteceu em rodovias, principalmente federais, e a maior parte das colisões são frontais, causadas por imprudência. Opa, peraí! Aqui temos um ponto fundamental para a gente explorar. Como assim a maioria em rodovias causadas por colisão frontal e por imprudência? Eu sou do Rio de Janeiro. Meus pais vivem no interior do estado, numa região chamada Região dos Lagos. Para chegar lá, temos algumas opções. Podemos utilizar a Via Lagos, uma rodovia com estrutura decente, ou usar Caminhos da Serra, que é o mais tradicional, que é justamente onde há uma rodovia de mão dupla, sem barreira entre as vias. É ali que acontecem os acidentes, sem contar com os buracos, é claro. Quando me mudei para Campinas, meus pais vieram algumas vezes me visitar, e uma coisa que ficava marcada era a qualidade das rodovias. Você pegar ali a Bandeirantes, por exemplo, faixa dupla, tripla, às vezes até quádrupla, separação entre a pista que vai e a pista que vem, e poucos buracos. Campinas fica perto do sul de Minas e podemos ver os contrastes lá. Estradas esburacadas, mal sinalizadas, sem separação entre as pistas. E daí, eu te pergunto, usar cinto de segurança é importante, óbvio, mas será que não está na hora de começar a trazer outras questões? A melhoria das rodovias, para começar, a duplicação de faixas, a criação de barreiras entre as pistas, a melhor sinalização. Veja, se um condutor está desgovernado, embriagado que seja, e perde o controle, ele pode avançar na pista contrária e causar uma colisão frontal, com maiores chances de óbito, e de mais óbitos na verdade. Ou ele pode bater contra uma mureta, limitando a desgraça. Temos que pensar que quando falamos de acidente de trânsito, e principalmente quando falamos de saúde pública, não podemos individualizar o problema. Não é uma questão de melhorar o comportamento de fulano ou de cicrano, ou seja, não é uma questão de fazer A ou B usar cinto, é uma questão também de mudar a estrutura. Não só conscientizar as pessoas, mas construir barreiras, e nesse caso, literalmente construir barreiras, para impedir que os acidentes aconteçam e para termos melhorias estruturais significativas das rodovias. Não há outra saída que não a pressão política. E veja só que curioso, a própria malha rodoviária brasileira é uma decisão política. Foi no Brasil, de JK, aquele presidente dos 50 anos em 5, lembra? Que foi tomada uma decisão política. O Brasil poderia ser um país interligado via ferrovias ou via rodovias. O lobby nacional e internacional da indústria automobilística falou mais alto, e a decisão tomada no governo do JK foi em favor das rodovias e das automobilísticas, Chevrolet, Volkswagen, e seja, para que começasse então a expansão do Brasil via 4 rodas. É uma insanidade pensar que um país do tamanho continental que é o Brasil não tenha uma malha ferroviária estruturada. Veja só, o Brasil é o 5º maior país do mundo. Os Estados Unidos, o 4º maior país, tem 37 quilômetros de ferrovia para cada 1.000 quilômetros de extensão territorial. A Alemanha, que é pequenininha, tem 120 quilômetros de ferrovia para cada 1.000 quilômetros de extensão. A Índia, 20 quilômetros para cada 1.000. A China e a Argentina, 12. O Brasil tem 3 quilômetros de ferrovia para cada 1.000 quilômetros de extensão territorial. Em comparação, temos 200 quilômetros de rodovia para cada 1.000 quilômetros de extensão territorial. Temos 58 vezes mais malha rodoviária do que ferroviária. Sem contar que as condições estruturais, tanto das rodovias quanto das ferrovias, deixam muito a desejar. Porém, isso é importante de ter em mente,
Quando falamos de acidente de trânsito e morte no trânsito, não falamos só de quem foi a passeio. É o caminhão de carga que cai, rodovias que são interditadas, engarrafamentos. Mais de 60% das cargas no Brasil são realizadas via caminhões e rodovias. Se você pegar o mapa da malha ferroviária do Brasil, vai ver que ela é inexistente na região norte. Pensemos então, caro ouvinte, se estamos falando de redução de acidentes de trânsito, quão grande pode ser o impacto de uma mudança em direção a outras vias que não a rodovia, a ferrovia e até mesmo as hidrovias? Mais gente utilizando o trem, seja a passeio ou seja para transporte de carga, diminui o número de veículos nas estradas, diminui o número de acidentes nas estradas, diminui os desgastes nas estradas. E não só isso, sei que o foco do Maio Amarelo é a diminuição dos acidentes e preservação da vida. Mas a vida vai para além de coração bater ou não. A vida também é como se vive. No momento que eu escrevo este roteiro, eu moro em Campinas e trabalho em um hospital em Sumaré. Entro às 18 no plantão. O trecho em rodovia dá para ser feito em 20 minutos. Porém, nesse horário, eu preciso sair às 17 para poder chegar às 18 em ponto, devido ao trânsito, ao engarrafamento. 1 hora a mais no meu plantão, para ir, para voltar. Quantas pessoas não passam por situações similares, perdendo horas de suas vidas dentro de um carro devido ao trânsito? Quanta qualidade de vida todos nós não ganharíamos com mais trens, menos carros, sem contar na questão da emissão de gases de efeito estufa. Nossa, como a região metropolitana de Campinas se beneficiaria de uma malha de trem-metrô interligando as cidades da região, Campinas, Sumaré, Paulínia, Hortolândia, Valinhos, e o mitológico trem São Paulo-Rio de Janeiro. Os benefícios são imensos, mas para isso acontecer, precisa ter vontade política. E para ter vontade política, precisa ter pressão popular. A conclusão de repensar o transporte público é uma questão de melhoria da qualidade de vida nacional. Campanhas como o Maio Amarelo são importantes para a conscientização. Sim, isso é inegável. Mas não é cada cidadão agindo como um indivíduo isolado, correspondendo às suas responsabilidades, que vai mudar toda a sociedade. Não podemos ser responsáveis pelas ações dos outros, mas o Estado é responsável pela nossa sociedade. Deixe-me dar uns dados aqui para entendermos melhor a gravidade da questão. Como eu falei, de 2010 a 2019, tivemos um aumento de 13,5% das mortes no trânsito, 390 mil óbitos, 1/3 em vítimas de até 15 anos, 50 bilhões de prejuízo por ano, sem contar nas perdas não materiais, no sofrimento das famílias, pais que perdem filhos, filhos que viram órfãos. Pense, caro ouvinte, que um acidente de trânsito pode inclusive destruir uma família, matar aqueles que provêm dinheiro e comida para casa, além do sofrimento emocional e psicológico. Existe também uma conta que fazemos na medicina, chamada Anos Potenciais de Vida Perdidos, ou AVPV. É um cálculo que fazemos para entender o quanto que uma doença impacta no indivíduo ou numa sociedade, mostrando potencialmente quantos anos de vida aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas perdeu ou perderá em decorrência de uma doença. No caso, se focarmos no Brasil, em relação a acidentes de trânsito, de 2010 a 2019, tivemos 22,62 milhões de anos potenciais de vida perdidos. A média é de 58 anos perdidos por óbito. Considerando o 1/3 de 15 anos, foram 73 anos perdidos para cada óbito. Lembrando que esses óbitos são quase que 100% em pessoas que estão ou estariam entrando na fase produtiva da vida, estariam entrando no mercado de trabalho. Então essa perda de anos de vida também é uma perda material gigantesca para as famílias e para a sociedade como um todo. Dito isso, finalizo dizendo que precisamos de campanhas que foquem em mudanças estruturais e não individuais. Estimular o uso de cinto de segurança e não dirigir bêbado é o básico. Deveria estar em todo lugar durante todo o ano, não só em maio. Agora, isso é uma saída individual e que não resolve todo. O todo precisa de mudanças estruturais,
melhorias concretas nas rodovias e uma mudança na forma predominante de se locomover no Brasil. Uma transição da rodovia para a ferrovia. Isso é o que eu, Adriel, acredito ser o que vai trazer maior impacto positivo. Não só para a saúde do povo brasileiro em relação ao trânsito, mas também para a economia, o ambiente e a qualidade de vida do brasileiro. Mas para isso, como eu disse, é necessário política.